Bom dia, NME1. Espero que esteja tudo bem com vocês. O nosso assunto de hoje é reflexo primitivo, ou seja, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o desenvolvimento. E na hora da avaliação, é muito importante estarmos atentos ao aparecimento e ao desaparecimento dos reflexos mediante todo o desenvolvimento do bebê. O que estou querendo dizer para vocês? Que com o conhecimento que vocês já têm sobre o desenvolvimento motor típico, vai ser possível avaliar se aqueles reflexos e as reações que os bebês mostrarem para vocês durante o processo de avaliação, elas vão estar compatíveis com a idade e com o desenvolvimento típico. Ou se a permanência de alguns reflexos vai significar para a gente uma bandeira de alerta. Porque é extremamente importante que a gente saiba que esses reflexos, com o processo de amadurecimento e de mielinização do sistema nervoso central, eles vão sendo integralizados e vão dando lugar às reações posturais. Mas nós precisamos estar alertas porque a persistência de alguns reflexos e a não integralização deles pode significar para a gente lesão de primeiro neurônio. Então, nós precisamos estar atentos e precisamos, durante o processo de avaliação, ir somando, né, essas informações para que nos ajudem a construir o nosso diagnóstico. Então, eu vou pedir licença para vocês agora, porque eu vou compartilhar aqui a tela. Um minutinho só. Chegamos. Então, conforme eu falei para vocês, o nosso assunto de hoje, reflexos primitivos. Bom, nos primeiros momentos de vida, vocês podem perceber que logo que a criança nasce, o médico faz o quê? Ele pega o bebê e aproxima até o colo da mãe. Nesse momento, além de estar se criando aquela relação de afeto, o médico já pode, o pediatra, né, já pode perceber o quê? Que essa criança, ao encostar os seus lábios no seio de sua mãe, se ela vai ser capaz de sugar, ou seja, se ela vai ser capaz de ter a resposta do reflexo de sucção. O reflexo de sucção, ele é extremamente importante para a sobrevivência dessa criança, desse bebê. Por quê? Se o bebê não for capaz de coordenar respiração e deglutição, ele não pode receber alta, né? Então, como é que é feito essa observação? O pediatra, logo no primeiro momento de vida, ele pega a criança, leva ao colo da mãe, se aproximar ele do seio, o pediatra já consegue ver se ele vai ser capaz de sugar. Mas, se isso não for possível, por alguma questão, é possível fazer esse teste colocando o dedo do examinador na boca da criança e percebendo se ele vai ser capaz de fazer esse movimento, né? Ou seja, se ele vai ser capaz de sugar ou o seio da mãe ou então o bico da mamadeira, né? Esse reflexo é extremamente importante e ele vai persistir desta forma, ou seja, tudo que for a boca do bebê vai
o reflexo de sucção, até aproximadamente o quarto mês. Depois disso, ele já vai ser capaz de diferenciar aquilo que vai prover alimento daquilo que não vai. E aí, esse reflexo tende a diminuir. O reflexo de busca, ele também está ligado à questão de conseguir de se alimentar, né? Ou seja, de ter essa capacidade. Se você faz um estímulo na região perioral do bebê, o que você espera? Espera que esse bebê faça esse movimento de busca com ou a rotação da cabeça, né? Com a abertura da boca, para que seja possível ele entrar em contato com aquilo que lhe provém alimento. Então, você pode perceber que quando o bebezinho, né, é aproximado do seio materno, o que ele faz? Ele tenta abocanhar, né, o seio para que ele consiga mamar. Então, esses movimentos de girar a cabeça e abrir a boca em direção àquilo que a gente pode dizer que seja o objeto de alimentação dele, né? A gente diz que isso é o reflexo de busca, de voracidade, que é desencadeado pelo estímulo dos pontos cardeais na região perioral. A reação automática ou reflexo de defesa, ele está presente desde o momento do nascimento até o fim da nossa vida. Por quê? Vai significar a nossa capacidade de proteção. Como é que esse reflexo ele é testado? Você faz um estímulo na região plantar do pé, né, na região plantar do seu bebê, um estímulo com um objeto pontiagudo que cause algum tipo de desconforto. E qual vai ser a reação esperada? Vai ser a tríplice flexão, ou seja, a retirada. Você vai fletir quadril, joelho e tornozelo, tá certo? Então, ele vai fazer, você estimula a planta do pé com algum tipo de incômodo, e aí ele vai fazer o quê? O afastamento do membro desse objeto que causa algum tipo de desconforto. E ela vai persistir por toda a nossa vida. A manobra de propulsão consiste no que? O bebê de prono, né, vai fazer o que? Nós vamos colocar, né, os nossos polegares aqui na planta dos pés do bebê e ele vai fazer o que? Ele vai ser capaz de se empurrar, né? Ele vai ser capaz de rastejar, fazendo que movimento? De extensão. Então, ele sai daquela flexão que ele nasceu, a flexão fisiológica, e ele vai fazer o que? Ele vai ser capaz de fazer a extensão desses joelhos se afastando, né? Por volta dos 4 meses, essa reação, né, ela vai desaparecer. O reflexo cutâneo plantar. O reflexo cutâneo plantar, ele vai ser importante, bem importante, na avaliação do nosso bebê. Como é que a gente vai fazer esse teste, né? Você vai pegar um objeto pontiagudo, com criança, com bebê pequenininho, nós costumamos fazer com os nossos próprios dedos. Você vai vir aqui pela parte interna do calcanhar, tá? Vai fazer esse movimento pelo bordo lateral em direção ao hálux. Quando você faz o estímulo nesse sentido, qual é a resposta que vai ser esperada? A resposta esperada vai ser a hiperextensão do hálux e a abertura dos outros dedos em leque. Essa resposta, ela vai ser positiva e ela é esperada até a criança ter mais ou menos uns 12 meses. Depois desse momento, depois dessa idade,
o bebê, ele não pode mais apresentar essa resposta, né? Porque se ele apresentar essa resposta com mais de 12 meses, ou seja, quando ele já começa a ter os mecanismos próprios para que ele consiga ficar de pé e andar, se essa resposta permanecer, for integralizada, isso vai impedir toda a capacidade dele de ficar de pé e andar, porque qualquer estímulo na planta dos pés vai desencadear a hiperextensão do hálux e a abertura dos dedos em leque. Então, não vai ser possível o apoio, né, dos pés ao chão e, consequentemente, a marcha. Então, entre os 10, 12 meses, o reflexo cutâneo plantar, ele tem que ser integralizado. Se ele não for integralizado, né, por volta dos 10, 12 meses, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que essa criança apresenta o sinal de Babinski. E o sinal de Babinski significa, somado a outros sinais, que possivelmente essa criança tem uma lesão de primeiro neurônio, ou seja, desconfia-se de uma lesão no sistema nervoso central. O reflexo de preensão palmar. Então, o reflexo de preensão palmar, como é que a gente vai fazer esse teste? Né? Primeiro, a gente coloca o bebê em supino, tá? Numa posição simétrica. Nós vamos colocar o nosso dedo, ou seja, o dedo do examinador, ou então um objeto fino, transversalmente à palma da mão do bebê, na altura da articulação metacarpo-falangiana. E o que nós vamos esperar? Nós vamos esperar que o bebê faça o quê? Que ele feche os dedos, tá? Então, qualquer objeto fino ou o dedo do examinador, a gente faz esse teste e espera qual é a resposta esperada. É uma forte flexão, tá? E aí a gente começa a perceber se essa criança tem algum problema de assimetria entre um lado e outro. A gente vai começar a medir essa força, né? Então é extremamente importante o bebê apresentar esse reflexo. Só que esse reflexo ele tem que ser abolido, né? Ao longo do tempo ele tem que ser integralizado por volta dos 4 meses, né? Por quê? Porque a persistência dele, ele impede a formação da articulação metacarpo-falangiana, ou seja, se a qualquer estímulo a criança realizar um movimento de flexão dos dedos, não pode, né? A criança tem que ser capaz de fazer outros movimentos e perceber quais são aqueles estímulos que vão desencadear uma resposta flexora ou não, tá certo? Então, é muito importante que se tenha esse reflexo no início aí do primeiro trimestre, mas isso precisa ir diminuindo, isso precisa ir sendo integralizado ao longo do tempo. E essa integralização, ela acontece com a mielinização do sistema nervoso central. Conforme o sistema nervoso central vai sendo mielinizado, os reflexos primitivos, eles vão dando lugar às reações posturais, porque isso faz parte do desenvolvimento motor típico. A persistência de reflexos primitivos indica para o terapeuta ou para o pediatra que algo está errado nesse processo de desenvolvimento. O reflexo de preensão plantar. O bebê também vai estar em supino, os membros inferiores em semiflexão. O que a gente vai fazer? A gente também vai colocar um objeto fino ou então os nossos próprios dedos. E o que a gente vai perceber?
né, a gente vai perceber que ele vai ser também capaz de fazer a flexão dos dedos fortemente, tá? E aí, gente, o que isso significa para a gente? Isso vai significar que esse bebê, ele vai precisar amadurecer também essa resposta. Então, o reflexo de preensão palmar, ele fica mais ou menos até os 4 meses. O reflexo de preensão plantar, mais ou menos até os 8, tá? Depois esses reflexos, eles precisam ficar abolidos, eles precisam ser abolidos para que deem espaço às reações posturais que vão vir pelo próprio processo de desenvolvimento. Crianças que têm anomalias, né, de coluna vertebral, e aí a gente pode citar até mesmo a mielomeningocele, como uma lesão medular congênita, não vão apresentar esse reflexo, tá certo? Então, é importante que a gente consiga, e através do exame físico, a gente vai vendo aonde que pode estar a lesão. A gente tem uma lesão em córtex, a gente tem uma lesão em medula, dependendo da permanência ou da ausência dos reflexos, a gente vai construindo o nosso diagnóstico. O reflexo tônico cervical assimétrico. Como é que o reflexo tônico cervical assimétrico ele é desencadeado? Pelo movimento de girar a cabeça para um lado e girar a cabeça para o outro. Quando o bebê, ele pode apresentar esse reflexo desde o momento do nascimento, tendo a sua ação mais forte no segundo mês, precisando diminuir e ser abolido até o 4º mês. Ou seja, para o lado em que a face do bebê estiver voltada, vai haver o quê? Vai haver uma extensão do membro superior e para o lado occipital teremos uma flexão. Esse reflexo tem o nome de reflexo de esgrimista também, ou do espadachim. Ou seja, a criança roda a cabeça para um lado, ela faz a extensão dos membros superiores. Ela roda a cabeça para o outro, extensão dos membros superiores e flexão do membro superior para o lado occipital. Os movimentos das pernas também podem acompanhar, mas a gente espera que esse reflexo seja mais forte nos braços, tá certo? Então, ele pode estar presente já desde o nascimento, tendo a sua ação mais forte no final do segundo mês, porque é o período em que, pelo desenvolvimento, a criança se encontra mais assimétrica, mas precisa desaparecer até o 4º mês. A gente costuma dizer que se a gente entra no 4º mês, que é um mês em que a criança já precisa estar simétrica com o RTCA, isso pode significar que algo possa não estar indo muito bem no processo de desenvolvimento desse bebê. O reflexo de Gallant. O reflexo de Gallant, você faz uma suspensão ventral na criança e você faz um estímulo ao lado da coluna aqui. O que você percebe? Que vai haver uma contração do dimídio, tá? Então, o reflexo de Gallant você estimula aqui, mais ou menos na região tóraco-lombar, e a resposta é uma flexão lateral desse tronco ao lado do local onde você fez o estímulo, tá? Então, esse a gente chama de reflexo de Gallant. O reflexo de Moro é o reflexo que os pais costumam sempre dizer, ele está tomando susto, né? Ou seja, como é que ele é desencadeado? Ele é desencadeado quando a gente faz uma queda abrupta da cabeça desse bebê.
E qual é? Isso é o momento do teste, né? Você segura os membros superiores e faz esse movimento, como se você estivesse soltando esse bebê na cama de exame. Qual é a resposta que a gente vai perceber? A gente vai perceber que o bebê vai fazer uma abdução dos membros superiores e depois ele vai retornar para o movimento, para a postura flexora. Possivelmente, isso também vem acrescido de um choro, né? Então, ele é desencadeado, pode ser desencadeado ou por uma estimulação tátil, né, e labiríntica, digamos assim, e também por algo auditivo, né, um estímulo sonoro que possa assustar o bebê. Então, ele vai fazer esse movimento e ele vai retornar para a linha média, para o movimento, para a postura flexora. A gente costuma dizer que o reflexo de Moro, ele precisa ser integrado até no máximo o 6º mês, tá? E depois esse reflexo vai sendo amadurecido, vai sendo integralizado, vai desaparecendo. A persistência dele, depois dessa data, ela pode ser uma indicação de uma lesão no sistema nervoso central. Bom, eu vou parar aqui o compartilhamento para que a gente possa voltar, né? Parar aqui a apresentação para fazer umas considerações finais. Então, gente, essa explicação dos reflexos, ela é importante para quê? Para que a gente tenha pistas de que o desenvolvimento ou possa estar ocorrendo de uma forma esperada, dentro daquilo que a gente classifica como desenvolvimento típico, ou na pesquisa desses reflexos, na observação desse bebê, nós vamos perceber que alguns reflexos, quando a gente faz essa análise com a idade cronológica da criança, podem estar presentes em épocas em que eles já deveriam ter sido integralizados. Então, a observação, a nossa capacidade de observar esses reflexos, ela vai nos dar pistas para que, somado a outros exames que nós vamos fazer, nós consigamos construir o nosso diagnóstico. E essas informações vão se somar aos nossos conhecimentos sobre fisiologia do sistema nervoso central, sobre quando há uma lesão de primeiro, segundo neurônio, quais são as respostas que são esperadas no nosso exame físico. Isso é um quebra-cabeça que ele vai sendo montado ao longo do nosso processo de estudo e de conhecimento sobre a avaliação neurofuncional, tá certo? Então, fica aqui uma conversa simples, claro, né, com limitação de recursos, talvez, mas o que eu quero dizer para vocês é que é importante que nós saibamos identificar esses reflexos que podem significar para a gente pistas para que a gente formule o nosso diagnóstico. Mas eu também gostaria de dizer para vocês que esses reflexos, eles não serão alvos de tratamento fisioterapêutico. Existe um tempo em que os tratamentos fisioterapêuticos pensavam em inibir reflexos. Hoje em dia, a ciência já avançou e nós sabemos que esses reflexos, se persistentes, né, eles, de uma certa forma, nós não temos como
atuar especificamente neles, porque nós não temos uma borracha capaz de apagar uma lesão no sistema nervoso central. Qual vai ser o nosso alvo de ação? O nosso alvo de ação vai ser através de propostas fisioterapêuticas que estimulem a função dos nossos pacientes, mesmo mediante os reflexos que, ao longo do tempo, podem vir a se tornar reflexos que a gente chama de patológicos, né? Que vão ser indicativos de uma lesão no sistema nervoso central. Tudo bem. Isso estando entendido, a gente vai precisar o quê? Olha, a minha proposta, enquanto terapeuta, é fazer um programa de exercícios, propor para esse meu paciente atividades em que ele seja funcional, mesmo mediante a presença desses reflexos. Então, a nossa avaliação é extremamente importante, porque você já identificando esses reflexos, você vai saber que se você não intervir dando funcionalidade para essa criança, a fixação desses reflexos pode sim, ao longo do tempo, gerar até mesmo deficiências graves, e que a gente chama de deficiências secundárias, por conta de posturas que possam vir a ficar fixadas por conta desses reflexos. Então, pessoal, é extremamente importante a identificação deles. A partir do momento que a gente percebe que esse reflexo não foi abolido, né? Isso, junto a outras questões que nós vamos ver mais adiante, pode ir montando para a gente um quadro, né, clínico que nos leve a ter ações que vão prevenir algumas fixações desses reflexos, através de um planejamento terapêutico, através de adequações posturais, através de estímulos a posturas que ajudem a essa criança a não ter os impactos de uma atividade reflexa primitiva, tá certo? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente minimiza a ação desses reflexos? É através da conquista de capacidades funcionais. Então, esse é o meu recado, e ao longo do tempo a gente vai amadurecendo essa visão. Um beijo grande e até a próxima.